tudo bem? Vamos começar mais um programa e hoje vocês vão aprender uma coisa comigo que me deixou bastante intrigada. Até aconteceu na minha família, tá? Dores de cabeça. A gente vai em um lugar, a gente vai em outro médico, vai em outro e não consegue encontrar a causa. E não é só dor de cabeça, não. Outras dores também que acontecem com a gente começa a procurar e não encontra uma solução para o nosso problema. Isso é tão complicado, né? E às vezes a solução pode estar onde você menos espera. Hoje nós vamos falar de um assunto chamado ATM. Já ouviu falar? Pois é, ATM é um assunto que a gente discute com dentista. Acredita? E vocês vão entender tudo daqui a pouquinho, porque eu já vou mostrar agora quem é o meu convidado de hoje. Dr. Fábio Maria, tudo bem? Que bom tê-lo de volta. Bom, prazer é meu, Ana. Que bom estar aqui de volta comigo. Porque, ó, Dr. Fábio Maria, ortodontista, professor, coordenador de cursos, a lista é grande, vai ficar passando aqui embaixo, tá? Tudo que esse homem faz, é muita coisa. E é claro que eu vou me associar aos melhores para vocês estarem sempre, olha, por dentro e satisfeito com o que vão ouvir aqui. Praticamente uma palestra, tá? Quando ele vem aqui, ele dá uma palestra pra gente. E hoje o assunto é ATM. O que é ATM, Fábio? Bom, a ATM é uma abreviatura de um termo anatômico que é a articulação temporomandibular. Nada mais é que a articulação da mandíbula com a base do crânio. Então ela tem assim, é uma articulação que articula todo o nosso sistema mastigatório com a base do crânio. Então é uma articulação bem nobre, bem importante e que por uma série de fatores que a gente vai discutir hoje aqui, ela dá bastante problemas. E um dos problemas são dores faciais provenientes de uma desordem dessa articulação, né? Que a gente chama de DTM, que é uma disfunção temporomandibular. Que dá nesses encaixes que a gente tem no rosto. Exatamente. Eu falo do jeito do povo, vocês viram que ele é todo chique, eu vou lá, a gente tem encaixes, né? Esses encaixezinhos foram feitos para dar errado, não é? Não é que eles foram feitos para dar errado, mas a maioria das pessoas tem um probleminha aqui, outro ali. E aí vem minha pergunta, quando dá errado? Quais são os sintomas que eu tenho para saber que eu tenho essa ATM? Alguma disfunção na ATM? Exatamente. Então, é bem comum até a gente ouvir falar, tem um problema na ATM, um problema na ATM. Então, realmente exige um diagnóstico bem preciso para isso. Mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que existe uma especialidade dentro da odontologia que estuda bastante isso. Essa especialidade chama DTM-DO, que significa desordem temporomandibular e dor orofacial. Então, dentro da própria odontologia tem uma especialidade que só estuda isso. Que só estuda isso. Então, eu sou um dos especialistas em DTM-DO da cidade, da região. Então, é tão importante que criaram uma especialidade só para ela. Né? E tamanho também dessa procura, né? Exatamente. Então, mais de 60% da população mundial tem algum tipo de problema na articulação. E isso basicamente se deve a dois fatores super importantes. Problemas de oclusão, ou seja, uma má oclusão, ou seja, em outras palavras, né, de uma maneira mais popular, dentes tortos. Então, a má oclusão é um dos fatores etiológicos, ou seja, um dos fatores causadores dos problemas da ATM, associados com o estresse emocional. Meu Deus, todo mundo tem estresse. Exatamente. Então, por isso que hoje eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos, que é o problema do homem e da mulher moderna, né? Então, quem é que não tem algum tipo de estresse hoje na correria, né? Do dia a dia? E a parte de má oclusão também é muito comum, né? Então, por isso que essa associação entre uma má oclusão com o estresse emocional do dia a dia mesmo, os estresses nossos cotidianos, levam a uma série de problemas musculares que acabam refletindo em problemas de função, estalidos articulares, que são os estalinhos que tem na articulação, dores normalmente provenientes da ATM ou dos músculos que estão associados a ela, né? Então, para entender essa parte de ATM, de dor, é bem importante também a gente ter uma noção anatômica dessa região. Então, eu até trouxe para você uma imagem anatômica para a gente mostrar
como é uma região muito nobre, porque ela está na base do crânio, muito próxima ao ouvido, muito próximo a músculos super importantes da mastigação, então o diagnóstico é muito confuso. Né? Os pacientes chegam e eles não conseguem definir exatamente aonde dói. Né? São dores faciais, genéricas, de diagnóstico difícil, por isso que o profissional tem que ser realmente bastante experiente no exame clínico, para poder na dar anamnese, palpação dos músculos de cabeça e pescoço. Tem pacientes, por exemplo, que relatam dores no pescoço e quando a gente vai diagnosticar e vai detectar, o problema está vindo da articulação, ou seja, é uma dor que a gente chama de dor irradiada, uma dor difusa, né, com uma causa longe de onde o paciente está reclamando de dor. Então é muito comum dores crânio-cervicais nesse tipo de problema. E agora então você vai rodar essas imagens para explicar para a gente melhor como é que funciona, né? Isso, eu acho que é importante essa visão anatômica. Então explica para mim como é que funciona isso. Bom, vocês vão ver que a articulação propriamente dita, a ATM, ela é muito próxima da base do crânio e muito próxima do ouvido. Então é bastante comum os pacientes, por essa proximidade que vocês estão vendo, os pacientes chegarem nos consultórios reclamando de dor de ouvido. Tanto é que os otorrinos recebem muito esses pacientes para avaliarem e a hora que eles observam não tem nenhum problema no ouvido, não tem nenhuma otite, nenhuma alteração dentro do ouvido. E essa proximidade é que acaba incidindo, ou seja, o problema é do lado, é na articulação, e por essa proximidade o paciente se confunde em relação ao seu sintoma de dor. Então essa proximidade, vocês podem ver que a ATM é separada do ouvido médio por uma parede muito fininha, que chama parede timpânica. Algumas vezes essa parede se aproxima à espessura de uma casca de ovo. Nossa. Então quando você tem um desequilíbrio articular, isso pode se irradiar para o ouvido. Né? E você lembra quando a gente aprendeu lá na escola aqueles 3 ossinhos do ouvido médio, que é o martelo, o bigorna e o estribo? Eu faltei na aula, mas me explica. Não lembro. O som ele é produzido, né? Obviamente que eu não vou invadir aqui a área do otorrino, mas esses 3 ossinhos têm uma função importante na produção do som. Né? E quando o paciente tem uma disfunção na ATM, esse desequilíbrio pode levar a um certo desequilíbrio no ouvido médio e o paciente ter alguns relatos de zumbido. Então, uma das causas de zumbido pode ser um desequilíbrio provocado pela ATM nessa região em que tem esses ossinhos. Você falou de dor de ouvido. E dor de cabeça? Como é que eu posso distinguir assim? Olha, essa dor de cabeça pode ser que seja da ATM. Da disfunção lá da ATM. Pois é. Da disfunção lá da ATM. Então, as cefaleias, de uma maneira geral, elas são de diagnóstico bastante difícil. Por isso que a gente normalmente faz por eliminação. Muitas vezes os pacientes procuram a gente com enxaquecas, ou seja, problemas realmente... Então a dor é forte. Mas assim, o que a gente tem que deixar claro é que muitas vezes os pacientes têm enxaqueca e não têm a disfunção articular. E algumas vezes eles têm enxaqueca e a disfunção da TM. Vixe, então o diagnóstico o diagnóstico é bastante difícil. Quando os pacientes têm uma enxaqueca pura, é bem importante uma avaliação com um neuro para ter esse diagnóstico. Então os médicos eles estão sempre em associação com essa área. É feita por eliminação, então não é todo mundo que tem essa disfunção articular. Muitas vezes a gente usa os nossos procedimentos de usar placas de relaxamento, né, fazer alguns procedimentos para tentar reduzir essa dor, e essa dor não se reduz. Né, então acaba sendo diagnóstico, mas às vezes a gente acaba diagnosticando realmente que o problema não é articular, ou não é só articular. Então existem pacientes com enxaquecas puras realmente que tem que tomar remédio para enxaqueca, que os procedimentos para corrigir a articulação por si só não resolvem esse tipo de dor. Então tem muita gente que tem fotofobia, tem crises de enxaqueca tão grandes que não consegue nem assim ter contato com uma certa luminosidade, tem que ficar em quartos fechados. Escuro, então né? É uma relação em que o especialista em disfunção vai atuar, mas sempre também eliminando qualquer possibilidade de o paciente estar com uma enxaqueca, tá com algum outro tipo de problema médico que a gente vai tentar diagnosticar. Para fazer junto, né? Deixa eu te perguntar agora, qual que é a relação de dentes com essa TM? Já que a gente viu, você mostrou ali que a TM não tem uma ligação direta com o dente.
Exatamente, elas têm uma certa distância, né? Por que quem paga o pato é a ATM, que está longe, um pouco longe do sistema de dentes, né? Mas é uma relação bastante importante porque, na verdade, você imagina assim, a mandíbula, ela é um osso móvel da face, que é responsável pelo processo de mastigação, os dentes estão nela. A partir do momento que o paciente tenha uma má oclusão, ou seja, os dentes não estão bem posicionados, Ou não tem dentes. Essa articulação vai começar a trabalhar de uma maneira desequilibrada. Por quê? Os dentes não estão se tocando adequadamente em relação aos seus dentes da maxila, que é o arco superior. Então isso tem um efeito longo, de baixa intensidade e longa duração, um efeito crônico mesmo. Você imagina assim, que você tem, é como se, eu costumo dizer o seguinte, como se você tivesse uma engrenagem. E essa engrenagem está trabalhando um pouquinho torta, um pouquinho torta, um pouquinho torta. Depois de alguns anos, algumas peças dessa engrenagem vão começar a apresentar defeitos. E com a TEM é a mesma coisa. Os dentes estão trabalhando em uma posição inadequada e quando, por anos e anos e anos, a articulação, para compensar esse problema de posição dentária, vai trabalhando fora da sua posição ideal, ela vai começando a apresentar sinais e sintomas de que ela não está legal, mas de uma maneira indireta. Primeiro, os dentes que estão mal posicionados fazem com que essa articulação trabalhe fora de um eixo correto de funcionamento, e isso pode levar a dor, a estalidos, né, e ao aumento progressivo do problema. Né? Se o paciente não tratar, ele pode ter dores terríveis realmente, depois de alguns anos, que pode realmente deixar ele incapaz de trabalhar, de ter um bom sono e tudo mais. Nossa, que... É bom ter um professor, né? Uma pessoa assim, tão capacitada. Quando eu falo pra vocês que eu só trago aqui os melhores, acreditem em mim, meninas. Agora eu tava... o tratamento, porque a gente falou da ATM e todo mundo ficou um pouco assustado, né? Com isso, porque é uma dor constante. Mas tem tratamento? O que pode fazer quando alguém chega lá e tá todo... Então é bem importante a gente reforçar que se eu seleciono dois grandes agentes causadores, ou seja, duas grandes causas, a má oclusão e o estresse. Se eu pego essas duas causas de maneira separada, é muito importante o especialista trabalhar em um dos problemas imediatamente, que é a má oclusão. Ou seja, o ortodontista ou o especialista em DTM-DO, ele deve, num primeiro momento, corrigir ou aliviar todos os desvios da má oclusão, seja por intermédio de um tratamento ortodôntico ou de uso de uma placa, que eu até trouxe para você. Então, né? nós vamos ver a placa. A placa miorrelaxante, que na verdade é uma placa acrílica, em que é feita normalmente no arco superior, em que o paciente usa, normalmente para dormir, em alguns casos ele pode até usar de dia também. Sim. E essa placa posiciona a mandíbula numa posição de repouso, em que isso cria um certo equilíbrio artificial, mesmo que artificial na mandíbula, e faz com que o paciente, usando uma placa dessa, tenha alívio da musculatura, dentro da própria articulação. Então, a ortodontia seria uma solução da má oclusão definitiva. E a placa seria uma solução temporária, para que a gente crie um ambiente de equilíbrio na mordida. E a partir dessa criação de uma situação de equilíbrio, a gente pode encaminhar o paciente para também cuidar do outro pilar do problema, que é o estresse emocional. Então esse paciente vai precisar, algumas vezes, por ser muito ansioso, por estar dormindo mal, né, de uma ajuda médica também. Então, eu diria assim, que é muito importante uma atuação multidisciplinar, em que a odontologia vai trabalhar na causa má oclusão e a medicina vai atuar na causa estresse emocional. É óbvio que a gente pode também já dar dicas para o paciente para tentar reduzir seu estresse, como é super importante que os pacientes que sejam sedentários, que saiam do sedentarismo, que controlem a alimentação, que tenham uma boa qualidade de sono. Então, na verdade, assim, é muito definido
como sai do buraco, ou seja, como que melhora. O difícil é executar. É como um paciente que tem que fazer uma dieta alimentar. É fácil, né? É só parar de comer, mas o difícil é parar de comer. E no caso do paciente com disfunção, a gente recomenda, você tem que cuidar da oclusão, eu vou cuidar. E você, por favor, não tenha mais estresse. Como, mas né? como? Coitado. Como, né, que no dia a dia, profissões super estressantes. Eu tenho uma casuística bastante intensa de mulheres, né? Então existe uma certa diferença também. As mulheres apresentam muito mais um quadro de disfunção do que os homens, basicamente por uma maior ansiedade, são mais tensas. Né? Então é uma alteração hormonal muito comum também, que os homens não têm. Então a nossa casuística é praticamente 10:1. De cada 10 mulheres, um homem. E a gente vai avaliar daí a profissão das pacientes, são profissões altamente estressantes, como por exemplo, professoras que têm 2 ou 3 padrões, que trabalham muito, né? Que têm que cuidar dos alunos, de casa, de uma série de problemas. Então, na verdade, é meio que sindrômico, assim, né? A gente vê que a oclusão não está legal, mas que os componentes de estresse são bastante importantes, né? Então, uma oclusão de um lado e tentar diminuir ou minimizar fatores de estresse do dia a dia é super importante. Tentar levar uma vida mais balanceada, né? Com tudo. Tudo, Como conseguir, gente, não sabemos. Vamos rezar, vamos tentar ver através da medicina, não assistam mais jornais, não leiam, esqueçam Temer, esqueçam Lula, esqueçam tudo. Vamos tentar esquecer, não moramos nem no Brasil, não é? Porque a gente for pensar, começa a ranger os dentes. Deixa eu te falar, tem cura? Cura não, né? Porque é um tratamento que um depende do outro, se uma coisa descontrola. Assim, os pacientes que têm essa disfunção, normalmente a gente já tenta conscientizá-los que o objetivo normalmente é o controle. Né? Então a gente tenta controlar essa articulação, ou seja, equilibrar toda a parte anatômica relacionada à TM, que no caso é a posição dos dentes, e tenta controlar os fatores externos, como os fatores de estresse. Então, esses pacientes normalmente eles têm que se cuidar para o resto da vida realmente. Ele dificilmente, um paciente que tem uma disfunção vai estar assim totalmente livre de ter algum tipo de crise de dor, mesmo que esporádica. Então, o nosso primeiro objetivo, quando a gente trata um paciente com dores faciais relacionadas à ATM e aos dentes, é que aquele paciente tenha crises menos intensas, crises menos frequentes, e então a gente vai estar protegendo ele de alguma maneira para que essas crises sejam realmente, pelo menos, menos intensas e esporádicas. Para a gente terminar o bate-papo, a minha última pergunta é: o não tratamento pode ocasionar em quê? Se eu não fizer o tratamento, continuar levando... Porque sabe que às vezes o brasileiro vai levando com a barriga, né? Tá doendo, mas deixa pra lá. Tá doendo aqui, mas deixa pra lá. Eu já fui a um monte de lugares, não encontrei solução mesmo. Vou deixar. E o que pode acontecer de pior? É bem importante, Ana, essa última pergunta, porque assim, esse assunto é um assunto muito amplo, né? muito vasto. É um assunto assim de saúde pública, né? Porque a população está sofrendo com isso e um pouco perdida, uma minoria também. tem acesso ao tratamento. Então, assim, é bem importante a gente deixar claro que todos os problemas de ATM ou de estruturas associadas à articulação, elas sempre começam num nível mais suave. No caso, seriam alterações de tônus muscular, a gente chama de hiperatividade muscular. Então, os pacientes têm uma certa dor, mas essa dor é uma dor à palpação, está dolorido, a região articular, a região dos músculos da mastigação, até mesmo do pescoço. E essa fase muscular é a melhor fase de prognóstico, em que a gente vai conseguir ter uma reversão quase que absoluta do quadro. Então, respondendo mais diretamente a tua pergunta, se a gente não controla esse caso na fase muscular, ele vai progredir para uma fase articular, que são problemas degenerativos dentro da própria TM. Então ele vai ter problemas do disco articular. O disco articular é o menisco da ATM. Então, do mesmo jeito que a gente tem o menisco, que é super famoso entre os ortopedistas, né? Inclusive tem no nosso programa um programa de meniscos, tá? Com o Dr. Lucas Mortati. Então, na população, principalmente que joga futebol, né? Os amadores. Então, do mesmo jeito que tem um menisco na articulação do joelho,
a gente tem o menisco articular. Então ele leva a problemas no menisco articular, que é o disco articular, problemas de ligamentos, problemas de luxação de mandíbula, estalidos muito sérios, que são esses ruídos, a crepitação, que é outro tipo de ruído associado à degeneração da TM. Então, como é um assunto muito vasto, eu acho até que a gente poderia, num segundo momento, fazer uma continuação para a gente falar de problemas articulares um pouco mais sérios de pacientes que não tiveram acesso ao tratamento nessa primeira fase. Porque muitas vezes a gente, e eu até me incluo entre as pessoas, nós às vezes deixamos pra lá, né? Começou a doer, uma dorzinha só, a gente vai lá e toma um Dorflex, vou dar até o nome do remédio, vai passar, não é? Exatamente. Vai passar, vou tomar um Dorflex, vai passar. Não, só vai piorando. E aí entra em estágios mais avançados. Exatamente. E sem falar de coisas que a gente nem teve tempo de falar aqui, como o apertamento, o bruxismo, né? Então, são assim, alterações super importantes que podem sim avançar e os pacientes podem realmente terem dores assim muito intensas, em que o paciente pode se tornar um paciente no futuro cirúrgico, ou seja, a articulação pode ficar tão alterada, a ATM pode ficar tão alterada, que a única solução seria uma abertura dessa ATM para reconstituição das estruturas do disco, dos ligamentos, para que aquele paciente tivesse alguma atenuação da dor. Então, ele progride sim, e depois de 10, 20, 30 anos apresentando o problema, as dores podem se tornar insuportáveis. Puxa vida. Então vamos lá, né, gente? Nada como ter o conhecimento. Tendo conhecimento em mãos, a gente pode fazer as prevenções, e prevenção é tudo. Como o Dr. Fábio falou, tem muitos assuntos que vêm decorrente desse assunto aqui da TM, que são luxações e vários outros que vêm pela frente. As pessoas que não tiveram, talvez, o conhecimento que você está tendo agora e já está com a doença avançada, porque é uma doença isso, né? Já está com essas articulações, já com problemas mais sérios, também serão falados aqui no nosso programa ao longo do tempo, que o Dr. Fábio estará sempre com a gente. Se você tiver alguma pergunta, tá aqui na tela o nosso endereço, pode mandar suas perguntas, o Dr. Fábio vai voltar ao nosso próximo programa e vão acompanhando que a gente vai estar falando tudo sobre esse assunto, ok? Tem as considerações finais para falar com as pessoas, antes da gente se despedir? Então, assim, eu gostaria de deixar claro assim que os pacientes que chegam ao tratamento de disfunção são pacientes que estão assim praticamente esgotados, ou seja, eles procuram ajuda para seu incômodo de cefaleia, é um assunto realmente muito amplo, é muito difícil de ser diagnosticado. Então, como é uma coisa até certo ponto nova, eles fazem realmente uma via sacra nos médicos, e como a ATM é um assunto da odontologia, normalmente a medicina não consegue uma resolução. Né? Então, depois de procurar oftalmos, otorrinos e várias especialidades, neuro, a gente recebe esse paciente bastante cansado. Então é super importante o profissional que trabalha com essa área pegar esse paciente, ter um diagnóstico correto e tentar resgatar isso, porque a partir do momento que você começa a tirar a dor dele, começa a aumentar a sua qualidade de vida, né? Começa a dormir melhor. Então, eu não diria assim que a disfunção mata, mas a disfunção ela pode criar judia muito. Um efeito progressivo do paciente ter mais estresse se autoalimentar e o paciente começar a dormir muito mal. E em alguns casos, eu já vi até alguns casos de pacientes que entram em depressão, porque realmente não tem mais qualidade de vida nenhuma. Então é um assunto super importante. Como eu te falei, repito, na minha opinião, é um assunto de saúde pública realmente, que é bastante desconhecido. Que bom. Mas agora vamos fazer de tudo para que vocês que estão assistindo ao programa, estão acompanhando o Dr. Fábio e Maria, conheçam tudo sobre esse assunto, ok? Muito obrigada novamente. Obrigado. Você volta ao nosso programa e nós vamos falar mais sobre o assunto. Obrigado. Um beijo grande para todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau!